21º dia do nosso Devocional Florescer. Estou aqui de volta, gente, com mais uma mensagem muito edificante para as nossas vidas. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito especial, muito linda, tá? Que eu tô trazendo aqui para vocês. É um conhecimento, um aprofundamento do propósito, onde nós vamos entender, né? O propósito, o objetivo do nosso Deus, enfim. Vou dar um spoilerzinho para que vocês entendam do que eu tô falando. Nós vamos entender o plano da salvação, gente. Você já parou para pensar, caramba, o que foi o plano da salvação? O que Deus, ele criou o plano da salvação? Por que será que ele criou o plano da salvação? Nós vamos aprender aqui juntos, tá bom? Então, desde já, curta esse vídeo, compartilhe. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, gente, se inscrevam, ative o sininho das notificações para você não perder nada do que for postado aqui, para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Depois do devocional, eu vou trazer uma outra novidade aqui no canal, tá bom? Eu não vou deixar de estar por aqui com vocês, tá, gente? Desde já, vai orando aí, vai intercedendo para que o próximo propósito que eu trazer aqui no canal seja um propósito tão abençoado quanto está sendo esse devocional, tá bom? Então, eu vou falar para vocês o tema da mensagem, mas antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, que é muito importante nós sempre estarmos orando, porque para que não seja, né, apenas um momento ali de reflexão, um momento de meditação, mas que seja um momento aonde a gente possa aprender e aplicar na nossa vida, que é muito importante nós colocarmos em prática tudo que a gente está aprendendo aqui, tá bom? E entender, né, se aprofundar no assunto, para que amanhã ou depois a gente possa ensinar para outras pessoas também, tá bom? Então, anote aí o tema da mensagem, gente. Não é plano da salvação. Eu só dei um spoilerzinho, uma palavra-chave da mensagem de hoje. Mas o tema da mensagem de hoje, oficial, é a cruz e o sangue de Jesus. Como eu falei, é uma mensagem muito especial, muito linda. Nós vamos entender o propósito da cruz, o propósito do plano da salvação, o propósito do sangue de Jesus, por que o sangue de Jesus tem todo o poder, por que o sangue de Jesus purifica, por que o sangue de Jesus restaura. Nós vamos entender tudo isso, tá bom? Então, vamos orar, feche os seus olhos, tá? Vamos entrar aí nesse momento aí de comunhão, né, e relacionamento com o nosso Deus, em mais esse devocional, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui para meditar na Tua Palavra, para conhecer mais de Ti. Obrigada, Jesus, porque o Teu plano, ele é perfeito, foi e é perfeito. Nós vamos entender aqui o porquê do plano da salvação, que o Senhor sempre teve o plano da salvação para conosco. Pai, nós queremos abrir o nosso coração para receber essa linda mensagem, para receber essa linda revelação que o Senhor tem para nos dar. Senhor, fale conosco, Jesus, abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender que a Tua Palavra diz, para que a gente possa entender a ministração, a mensagem, tudo, meu Deus, que for dito aqui, Pai, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada, Senhor, porque nós chegamos até aqui e nós vamos permanecer, não vamos desistir, Pai, do nosso propósito, não vamos desistir do nosso chamado, Jesus. Obrigada por ter nos sustentado, por ter nos dado sabedoria. Obrigada pelas infinitas bênçãos que o Senhor nos proporcionou e até para as que ainda não veio.
a oportunidade que ainda não apareceu, a porta que ainda não se abriu. Nós te agradecemos mesmo assim, Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, sempre, sempre. Então que a gente venha descansar no Senhor e crer que o Senhor está no controle da nossa vida. Obrigada por tudo, Pai. Muito obrigada, Jesus. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. E que essa mensagem seja uma mensagem muito edificante para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém? Então vamos lá. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de falar aqui alguns pontos importantes. Talvez você até já ouviu falar disso, tá? Mas não se aprofundou muito no assunto, tá bom? Isso que eu vou falar é muito baseado em textos históricos, enfim. Eu sei que por trás disso que eu vou falar existiu um estudo aprofundado disso. E se depois você quiser se aprofundar também nessa questão, que eu vou trazer aqui só um breve resumo, tá? Fique à vontade, tá bom? Você pode ir lá pesquisar, se aprofundar melhor no que eu vou dizer aqui, tá? Até para que você venha enriquecer o seu conhecimento, tá bom? Bom, eu cresci aprendendo isso, ouvindo isso, e eu acredito que você também já ouviu alguma vez na sua trajetória cristã. O Velho Testamento, né, como a gente sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é dividida em Velho e Novo Testamento, certo? O Velho Testamento, ele é o tempo da lei, né, o tempo da lei, onde Deus deu mandamentos ao povo de Israel, e a lei mostrava o pecado e a necessidade de um Salvador, né? E sabemos que quando uma lei ela é quebrada, ela é violada, ela não é obedecida, até os dias de hoje, né? Há consequências, certo? Há consequências. E a humanidade, ela entristeceu muito a Deus com a violência, maldade, com o pecado, tanto que nós temos lá o episódio do dilúvio, né? Não sei se você tá por dentro disso. É onde Deus castigou a humanidade trazendo o dilúvio, né? Só protegeu a família de Noé e o próprio Noé, que Noé era um homem justo e bom, né? A palavra de Deus diz isso. Então Deus, ele só esperou, capacitou Noé para que Noé construísse a arca, né? E pudesse ali se proteger ele, sua família e os animais, porque Deus, ele iria trazer um dilúvio, onde iria destruir a humanidade, porque Deus estava muito indignado, muito triste com o pecado da humanidade. Ao meu ver, Deus, ele olhava para a humanidade e via uma sujeira muito grande. Uma sujeira, ele não conseguia ver nada de bom, nada puro, se é que você me entende, sabe? É igual você olhar para sua casa e ver a sua casa toda suja, toda cheia de poeira, né? Aquilo ali vai te incomodar. Com Deus, acredito que foi assim. Com tanta sujeira, com tanta imundícia que a humanidade estava apresentando, Deus não se agradou daquilo, né? E Deus trouxe o dilúvio. Então, toda vez que uma lei ou um mandamento, até hoje, dias de hoje nós temos, além das leis, nós temos normas, nós temos procedimentos, temos metodologias que, se por acaso elas forem violadas, quebradas, há consequências, né? Você desobedecer uma ordem, há consequências. Isso é fato, tá bom? Então, recapitulando, Velho Testamento, tempo da lei, ok? O Novo Testamento, que já é a outra parte da Bíblia, já é o tempo da graça,
que é com a vinda de Jesus Cristo, né, que trouxe a salvação pela fé, não pelas obras da lei. Através da fé, Jesus veio, né? Então, Jesus veio à Terra e se sacrificou por nós, trazendo a salvação para todos nós. Então, Velho Testamento, tempo da lei. Novo Testamento, tempo da graça, tá? Entre os testamentos, entre os dois testamentos, há um período de cerca de 400 anos, que muitos dizem que foi o tempo que Deus ficou em silêncio, por conta da questão da humanidade apresentar, como eu falei, pecado, violência, maldade, tudo de ruim que não estava de acordo com o que Deus esperava de nós. Então, muitos dizem que esse período de 400 anos foi onde Deus ficou em silêncio por conta de presenciar isso da humanidade, tá? Mas não quer dizer que ele abandonou a humanidade, né? Não quer dizer, Deus jamais vai nos abandonar, ele nunca nos abandonou, né? Ele se entristeceu, óbvio, ficou triste, viu que nós estávamos andando por caminhos que não eram de acordo com a sua vontade. Então, de fato ele se entristeceu sim, tá? Se entristeceu em vários momentos, como antes do dilúvio, como eu relatei aqui, mas mesmo assim ele sempre demonstrou a sua misericórdia para conosco e tinha um plano de salvação, que é onde nós vamos entrar na mensagem de hoje e nós vamos entender o propósito desse plano da salvação, tá? Então é isso, eu quis trazer esse quadro, né, essa análise, para que vocês pudessem entender melhor, mas se vocês quiserem se aprofundar mais ainda no assunto, como eu falei, fiquem à vontade, vocês podem pesquisar, podem perguntar também para pessoas que entendem do assunto, que pode estar te orientando melhor, tá? Eu só trouxe aqui um breve resumão para a gente poder entender aqui e entrar na mensagem. Então, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, tá? Que diz assim: porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Vou ler de novo. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então, como eu falei, Deus, ele sempre mostrou a sua misericórdia para conosco. Sempre. O fato de Deus ter ficado em silêncio, como muitos historiadores falam, né? Durante esse período de 400 anos entre um testamento e outro, o fato dele ter ficado em silêncio não quer dizer que ele abandonou, né, a humanidade. Ele se entristeceu. Ele, na minha cabeça, ele via a gente com muitos pecados, muitas iniquidades, muita coisa ruim. E vocês sabem que o pecado não é da natureza de Deus, né? O pecado não negocia com as coisas de Deus, com a sua essência, com os seus princípios. Então, como a palavra de Deus diz, ele sempre mostrou a misericórdia dele para conosco, comprovando o seu amor, aonde ele enviou o seu único filho Jesus, único filho, para nos salvar. É o plano da salvação. Aqui descreve o plano da salvação que Deus, ele tinha desde o início, entende? Porque nós andávamos
em pecado, sabe? Nós estávamos sujos, estávamos contaminados pelo pecado, pelas maldades, pela violência. Mas Deus, Ele mostrou o seu amor, como sempre mostra, né? Como sempre tem mostrado o seu amor, o seu cuidado, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso benefício, ou seja, para morrer em nosso lugar. Porque a cruz do Calvário era o nosso lugar. Era o nosso lugar. Nós merecíamos aquele lugar. Jesus não tinha pecado algum. Não tinha. Então, a cruz, ela não merecia ele. Quem merecia éramos nós, por causa dos nossos pecados. Entende? E ele foi como ovelha muda ao matadouro. E então esse foi o plano de Deus, né? E agora vamos entrar na mensagem para entendermos melhor esse tema. A cruz, gente, é o maior símbolo do amor de Deus por nós. Jesus, o Filho de Deus, entregou-se voluntariamente para morrer em nosso lugar. Seu sangue derramado na cruz nos trouxe perdão, libertação e uma nova vida com Deus. Então, sempre que a gente olhar para a cruz, se lembrar da cruz, daquele momento doloroso que Jesus passou em nosso lugar, né, com os pregos nas mãos, a coroa de espinhos, o sofrimento que ele teve até a ida à cruz, foi chicoteado, foi cuspido, foi pisoteado, as pessoas humilharam o nosso Senhor Jesus, que não tinha pecado algum. Então, toda vez que nós olharmos para a cruz de Cristo, nós temos que lembrar do seu amor. Nós temos que lembrar do seu sacrifício por nós, sabe? E tudo que a gente faz hoje por Deus, para a sua obra, não se compara ao que ele fez por nós e faz, sabe? Não é nada. Não é nada. A gente não pode achar que tá fazendo muito, que não tá fazendo nada, gente. Tipo assim, não tô invalidando o que nós fazemos para Deus, mas colocando na balança o que Deus fez por nós é muito maior do que tudo que a gente possa fazer por Ele, sabe? Não tem comparação. É entregar a própria vida por alguém que não se conhece, por alguém que, sabe, não merece. Nós não éramos merecedores, nem somos merecedores desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, entende? Então ele voluntariamente se entregou em nosso lugar. E o seu sangue, né, o sangue de Jesus, nos trouxe perdão, libertação e uma nova vida com Deus. Então, aquele episódio que eu falei aqui, que Deus, quando olhava para a humanidade, enxergava apenas sujeira, com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos selou. Então, hoje, quando Deus olha para a humanidade, ele vê Jesus em primeiro lugar. Ele vê o sangue de Jesus, que houve ali uma entrega, um sacrifício, entende? Então, por isso que hoje nós temos acesso a Deus, sabe? Deus nos escuta se nós nos ajoelharmos e clamarmos a Deus, Ele está pronto a nos ouvir, Ele está pronto a nos atender. Mesmo a gente tendo uma vida limitada, uma vida que talvez esteja regada de erros, aonde nós procuramos acertar, porque nós somos seres humanos, nós tendemos a falhar, a errar, até mesmo pecar, né? Porque o salmista Davi dizia, né?
O meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, não ache que você tendo uma vida com Deus, você está isenta de pecar. Não, eu estaria enganando você se eu afirmasse isso, tá? Não. Se nós temos uma vida com Deus, baseado na sua palavra, nós estamos sim propensos ao pecado, ao erro, mas estamos ali procurando acertar, procurando fazer a sua vontade, negando a nós mesmos, negando a tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Então, o sangue de Jesus faz com que tenhamos essa identidade. É como se limpou a sujeira, sabe? A sujeira que antes Deus via na humanidade, ele não vê mais. Ele enxerga o sangue de Jesus. Por isso que hoje nós conhecemos muito, assim, ouvimos falar, né, que o sangue de Jesus tem todo o poder. E realmente tem todo o poder, toda a autoridade. Por quê? Porque esse sangue nos trouxe o perdão, a reconciliação com Deus e nos libertou do império das trevas, nos libertou daquilo que nos aprisionava, nos libertou do pecado, entende? Daquela imundícia que nós estávamos, sabe? Quando pensamos que era o fim, Jesus foi lá e disse: não, a história de vocês vão continuar, né? Então, assim, é muito lindo isso. Deus teve esse plano desde o início, o plano da salvação, de salvar o seu povo, de salvar a humanidade, tá? E tivemos aí acesso a uma nova vida com Deus, graças ao sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então, antes da cruz, nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Não poderíamos pagar. Gente, meu Deus, eu fico pensando, nós não temos condição de pagar o preço do pecado, sabe? Mas Deus, ele tinha esse plano, e é um plano perfeito, o plano da salvação. Então, o seu sangue, o sangue de Jesus, nos purifica e nos dá acesso direto ao Pai. Agora podemos viver livres da culpa e cheios da esperança da vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, o sangue de Jesus nos libertou, nos purificou e nos deu esse acesso ao Pai. Por isso que Ele está pertinho de nós, por isso que Ele nos ouve, está pronto a ouvir, está pronto a nos atender, graças ao sacrifício de Jesus por nós. E hoje nós podemos viver livres da culpa e cheios da esperança da vida eterna. Glória a Deus. Então, a cruz, ela não foi o fim, ela foi o começo. O começo de quê, Suzy? De uma nova aliança entre Deus e nós. Então, eu sei que aquele episódio onde Jesus morreu na cruz é muito doloroso. Imagine ele que passou por aquilo tudo. Nós aqui não sabemos 1% do que ele passou. Nós até imaginamos, mas a gente não sente, a gente não sabe, não tem noção do quanto ele sofreu. Então ele merece toda a honra, toda a glória, sabe? E através do seu sacrifício, entregando a sua própria vida por amor a nós, sabe? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? E um dos benefícios foi isso, entregar a sua vida por alguém que ele nem conhecia, por alguém que ele nem sabia, mas ele foi obediente, ele cumpriu o plano da salvação, o plano perfeito. Ele cumpriu, obedeceu ao seu Pai,
que é o nosso Deus. Obedeceu, se entregou. Então, aquele momento ali é muito doloroso. Hoje tem filmes aí, né, que retrata esse momento e é muito doloroso. Eu chego assim a chorar quando eu assisto, porque eu sei que é doloroso, entende? É muito doloroso, mas a gente não sabe 1% do que é passar por aquilo. Então, aquele momento ali a gente acha que é o fim, mas não, é o começo de uma nova vida com Deus, de uma nova oportunidade, uma nova aliança que foi renovada entre Deus e a humanidade, tá? Então ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele está sentado à direita do Pai e no nome de Jesus há todo o poder nos céus e na terra. Não há mal que resista a esse nome. Não há enfermidade que resista a esse nome. Não há doença que resista a esse nome. Então eu quero falar com você diretamente. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu não sei o que está te causando dor, o que te preocupa. Mas comece a profetizar no nome do Senhor Jesus. Comece a profetizar. Comece a declarar o nome de Jesus na sua casa, na sua família, diante dos seus problemas, diante das dificuldades, diante das doenças. Declare o nome de Jesus por onde você for. Nesse nome há poder, gente. Há autoridade. Não aceite essa situação que você está passando. Não aceite, não abaixe a cabeça. Ergue a tua cabeça. Olhe para o teu alvo, que é Cristo. Ele é o teu socorro e é um socorro bem presente. Ele é bem presente. Então declare o nome de Jesus por onde você for. No hospital, na sua casa, sabe? No seu trabalho, na sua vizinhança. Declare o nome de Jesus. Salve a tua família. Salve a tua casa. Então, quem crê em Jesus recebe o perdão e a vida eterna. Aquele que crê, que escolhe crer, confiar de todo o coração em Jesus Cristo, recebe gratuitamente o perdão e a vida eterna. A partir do momento que você reconhece, que você aceita, que você crer nesse nome, que tem todo o poder, você já está perdoado, perdoada. Você já recebeu o perdão de Deus. E principalmente, acesso à vida eterna. Acesso à salvação, que é o nosso maior tesouro. É o que temos que zelar, é o que temos que guardar até a vinda dele para nos buscar. Amém? Bom, 28 minutos. Essa mensagem, gente, é muito linda mesmo. Como eu falei, né? Eu gosto muito de falar dela porque eu sempre lembro e traz à memória, né? O sacrifício de Jesus por mim e por você. O que ele fez por mim e por você. Aquele lugar era o meu lugar, era o seu lugar e não o dele. Mas ele foi, e a sua palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então eu vou ficando por aqui com essa breve reflexão. Eu espero que você comece desde já a declarar o nome de Jesus, aonde você estiver, com quem você estiver.
tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida e creia no plano da salvação. Creia nesse nome de Jesus, a cruz que demonstra para nós essa oportunidade de recomeçar, de ter uma nova vida em Deus, tá bom? Ó, um beijo para você, fique com Deus e amanhã tô aqui de volta com mais uma mensagem muito edificante para as nossas vidas, tá? Tchau, tchau.